Oi, que tal uma boa conversa? Agora, Conversa News. Entretenimento, notícias, entrevistas e curiosidades. Conversa News. Oi, eu sou o Eber Anacleto, muito prazer. Olha, ótimo estar aqui com você nessa segunda-feira. Hoje é dia 4 de julho, terceiro programa Conversa News. E como nós postamos no facebook.com/Conversa News, teremos a entrevista hoje com o Edgar Jacques, ator deficiente visual, que está com o monólogo Colibri. Já já você vai ouvir essa entrevista, que foi um bate-papo muito gostoso. E olha, se deixasse, nós íamos aí por 2 horas e meia, 3 horas de conversa, que é uma profissão que exige bastante da pessoa, né? Do ator, da atriz. Então, imagina uma pessoa com deficiência visual atuando nos palcos, né? E já já você vai ouvir como que ele faz, as adaptações, enfim. E você já pode participar com a gente no facebook.com/Conversa News, facebook.com/Conversa News. Vamos de música, começando aqui esse terceiro programa Conversa News. Eu sou o Eber Anacleto, está a equipe aqui comigo, sou a Frânio, a Altineia, né? Cadê a Sueli? Ah, a Sueli tá ali. Todo mundo aqui nos estúdios, pela WM Digital. Muito bom dia! Devido a direitos autorais requeridos pelo YouTube, não reproduzimos as músicas. Muito bem, voltamos aqui no Conversa News. Como você está? Tudo bem aí? Tá curtindo o programa? Lembrando que depois de 24 horas, 36 horas, sei lá, acho que máximo 2 dias, o programa estará no YouTube e SoundCloud. Lembrando que no YouTube, devido a direitos autorais das músicas, nós não reproduziremos as músicas no YouTube, tá? Somente as locuções, enfim. Agora no SoundCloud é completo, tá? É na íntegra, né? Não tem cortes nenhum, beleza? Grande abraço para você que está nos ouvindo aí no seu trabalho, no seu celular, pelo Radiosnet. Muito obrigado pela audiência. E conforme nós falamos, vamos à entrevista com o Edgar, sem demora? Vamos lá, você vai gostar, é um bate-papo legal aí. Veja como pode a pessoa ir tão longe quando ela não liga para os limites que ela tem. Vamos lá. Som, luz, câmera, claquete. Algumas profissões exigem muito de seus profissionais. O caso, o ator ou uma atriz. O olhar posicionado ao público ou para as câmeras, na TV ou nos filmes. No teatro, a postura no palco, a interação com os outros personagens, representado pelos atores. E para uma pessoa cega, como é ser um ator? As dificuldades, as adaptações que precisam ser feitas no palco ou na TV. Sobre tudo isso, nós vamos conversar com ele, que é ator profissional no teatro, por enquanto, Edgar Jacques. Edgar, ator deficiente visual. Edgar, como começou essa história de... Primeiro a gente quer agradecer aqui do Conversa News pela participação, tá? Muito obrigado pela disposição. Eu que agradeço, Heber, imagina. E como é que começou essa história? Eu quero ser ator, eu vou ser ator. Como que foi o primeiro passo aí pro teatro? Sempre fui um fanático por histórias, né? Desde criança, assim, eu gostava de contar histórias. E gostava de histórias que falassem sobre pessoas, né? Sobre pessoas comuns, né? O cotidiano delas e tal. E aí fui crescendo e descobrindo maneiras de contar essas histórias. E aí eu tinha lá uns 17, 18 anos, eu descobri uma oficina de teatro aqui na cidade onde eu moro ainda, Mogi das Cruzes, né? Perto de São Paulo. E eu fui experimentar, eu nunca tinha, né, experimentado teatro. Nunca tinha tentado fazer alguma coisa parecida com teatro.
gostava de escrever, as minhas brincadeiras sempre tinham começo, meio e fim. E aí, quando eu entrei nessa oficina, quando eu experimentei, eu descobri que era um lugar bem interessante, que me fazia bem estar ali, que que me deixava à vontade, apesar de tudo, né? Apesar das ansiedades, dos nervosismos que a gente passa antes de se apresentar, principalmente. Mas os ensaios, o ambiente, as pessoas, tudo aquilo me deixou muito em casa, assim. Comecei a descobrir que eu tinha uma casa fora de casa, né? E aí comecei a fazer as oficinas, comecei a fazer os ensaios. E quando eu dei por mim, eu percebi, é isso que eu quero fazer da minha vida. Não sei se existem outras profissões tão fascinantes quanto, mas não preciso experimentar. Achei meu lugar aqui, tá tudo certo. E é engraçado, que, assim, engraçado não, o bom do teatro é que você tá sempre de antenas ligadas pra tudo, né? Pra você fazer um bom teatro, tem que prestar atenção em tudo que acontece à sua volta, né? É verdade. Então, eu percebi que a profissão, além de me deixar em casa, ainda me deixar em contato com outras coisas, com coisas diferentes, com pessoas muito diferentes de mim, com histórias diferentes de mim. Acho tudo muito fascinante. E você já começou essas oficinas, até chegar ao teatro hoje, que daqui a pouco a gente vai falar, você já era deficiente visual. Sim, eu fiquei deficiente visual criança, né? Fiquei deficiente visual aos 3 anos de idade. Eu sofri um acidente em casa, eu subi em cima de um móvel e caí de cima dele, bati a cabeça no chão e essa queda provocou um hematoma, né, dentro de uma veia da cabeça, e esse hematoma impediu a circulação de sangue no nervo óptico. Isso provocou atrofia desse nervo. Eu perdi por causa dessa atrofia 97% da visão, tenho 3% de visão. De 3 a 5% porque tem uma variação, luz, distância, tudo isso influencia no que eu consigo e no que eu não consigo ver. Mas eu sou considerado legalmente cego porque eu preciso de uma adaptação para caminhar por aí. Eu não dependo da minha visão. Eu não posso ser considerado um baixa visão, porque um baixa visão, teoricamente, usaria um óculos e conseguiria se locomover. Eu preciso da bengala e a minha acuidade é muito baixa, né? A minha percepção através da visão, de percepção de mundo através da visão é muito pequena, né? Muito limitada. Não tenho visão periférica, não vejo detalhes, objetos ou, sei lá, carros que passem muito depressa, eles não são registrados. As duas vistas, os dois olhos. Dos 2 olhos, isso. O olho esquerdo é pior do que o direito. O direito tem bem pouquinho, o esquerdo tem menos ainda. E como que foi nessas oficinas, né? Tudo bem que não é algo já direto profissional, mas como foi a reação dos professores, dos instrutores na oficina ver um cego ali para fazer um treinamento, embora não profissional, mas, né, enfim, poderia dar algo como hoje você está no teatro, né? Como foi a reação deles? Puxa, um rapaz cego, o que a gente vai fazer? Quais as dinâmicas, como serão? O que você percebeu? Como não tinha nenhuma... como não tem até hoje, né? Literatura, qualquer coisa que fale sobre treinamento teatral para pessoas com deficiência visual, agora começa a aparecer alguma coisa. Na época, o que eles se propunham a me deixar participar, e aquilo que eu dizia que podia fazer, eu fazia. Era uma coisa condescendente até, né? Eles não exigiam nada de mim, não me cobravam nenhum tipo de resultado. Eu falo resultado em qualquer grau mesmo, não que eles precisassem que eu saísse um ator profissional das oficinas, não é isso. A gente tem alguns exercícios na experimentação teatral, logo no começo de jogos teatrais, que são, por exemplo, com uma bolinha de tênis, todo mundo em roda, e aí a gente vai jogando essa bolinha de um para o outro. Um jogo desse tipo, eu não participava, porque não era possível que eu participasse, né? Não existia um esforço para que acontecesse uma adaptação e eu pudesse estar. Agora, se o jogo era, peguem aqui essa história em quadrinhos e representem essa história. Como essa história? O personagem que saísse tinha que representar.
Oi? O personagem que saísse nesse quadrinho você representava, aí era tranquilo. Era possível, porque era improviso e... Então, quer dizer, a gente ia descobrindo, ou ia percebendo, né? Jogos que eu dizia, não, esse eu consigo fazer. E jogos que eu dizia, não, acho que esse eu não consigo. Claro que depois eu fui mudando, né? As minhas perspectivas, né? Determinado jogo teatral que eu não fazia, eu falei, não, peraí, eu vou tentar. E fazia. Aconteceu muita coisa. Engraçado que uma vez eu tava num desses jogos, assim, de jogar, né? Porque eles gostam muito disso pra você, pro grupo ficar integrado, né? Pra criar uma unidade no grupo. E uma vez eu tava na escola de teatro, já esse curso profissionalizante, e estava fazendo esse jogo, só que era uma bola de futebol americano. E aí, o truque era, quando jogarem pra mim, quando jogarem pro Edgar, a gente diz o nome dele. E aí uma das meninas, que até hoje é minha amiga, uma das melhores amigas que eu tenho, ela esqueceu, jogou a bola na minha direção. E me deu uma bolada no olho. E uma semana antes da primeira peça que eu ia fazer lá no curso estrear, isso provocou uma úlcera na minha córnea. Eu tive que ficar em casa com o olho tampado, assim, até essa úlcera sarar. Meu Deus do céu. E aí consegui fazer a peça, mas deu tudo certo, assim, porque foi o tempo certinho lá. A córnea se reconstituiu. Olha isso. E eu consegui, claro, colocando muita pomada, muito antibiótico. Imagina, nossa, córnea, né? Tão sensível. A maior dificuldade que você encontrou até hoje, né? A gente vai falar da sua profissionalização, mas a maior dificuldade que você encontrou desde esse início das oficinas até hoje como profissional, qual foi? A maior dificuldade... Olha, eu acho que a maior dificuldade é ser levado a sério. Eu acho que é isso de... as pessoas cobrarem de você aquilo que elas cobrariam de quem enxerga. Cobrarem resultados tão bons quanto. Porque as pessoas não sabem quais caminhos oferecer, porque os professores não sabem quais caminhos te oferecer. Acho que é bem por aí. Eles não exigem de você um aprimoramento. Eles vão te deixando ficar ali, meio que pela borda, meio que à margem. Aí você faz um personagemzinho, você decora o seu papel, mas eles não dizem pra você assim, tenta de outro jeito, assim não tá bom, mais expressão corporal, mais expressão vocal. A maior dificuldade é ser levado a sério, é você fazer as pessoas entenderem que elas podem cobrar de você para que você cresça, que elas possam, que elas têm um dever, a obrigação de cobrar de você, de fazer, trazer de você o melhor, de extrair de você o melhor que você pode dar. Acho que essa é a maior dificuldade, assim, acho que esse é o maior desafio, é você transpor essa barreira, assim, de sair de estar protegido, né? Sair desse lugar de proteção. Você acha que os instrutores, que os professores, eles agem assim por não conhecer a deficiência visual, ou achar que não há capacidade na pessoa cega para atuar em certos papéis? Então, o que eu acho é que porque não existe um treinamento, porque não existe um caminho estabelecido, eles não sabem como cobrar, eles não sabem como exigir. Como é que eu vou pedir alguma coisa dele se eu não tenho como ensinar ele? Sim. Entende? Acho que essa é a maior dificuldade. Não é que eles não queiram, ou que eles façam isso por pena. Eu nunca senti que houvesse pena, mas existe uma incompetência, não porque eles sejam profissionais ruins, pelo contrário, eu passei por grandes profissionais, mas porque não existe um caminho. Sim. Não existe uma conexão entre a deficiência visual e a arte da interpretação. Como é que eu ensino alguém que não enxerga a interpretar? Eles não têm como cobrar de mim se eles não têm como me ensinar. Pelo menos dentro da escola, é isso que acontece. E aí começa a perceber que no mercado profissional é a mesma coisa. No setor profissional, como é que ele vai pedir de mim alguma coisa se ele não tem como, se ele não viveu esse caminho? Sim. Ele pede de um ator vidente alguma coisa que ele mesmo viveu.
né, ele exige de um ator que enxerga coisas que ele sabe que são possíveis. Agora, não sabendo o que é possível e como tornar possível uma interpretação de alguém que não enxerga. E aí vem todo o restante do que compõe esse universo. Por exemplo, qual é o tipo de repertório de movimento que uma pessoa que não enxerga tem? Nossa. Entende? Qual é o conhecimento que essa pessoa adquiriu se ela não enxerga? Se eu vivo, se eu nunca convivi com alguém que não enxerga, como é que eu vou entender esse universo? Hoje você é profissional, né? A gente até vai falar mais pro final aqui da sua peça, que está em cartaz, o Colibri, o monólogo, né? Quando você chegou à profissionalização, houve algumas adaptações no palco para você atuar no teatro? Como que funcionou isso? No palco, objetivamente, sim. Sempre existe adaptação. Por quê? A partir daquilo que eu ofereço ou que chega até mim, a gente cria mecanismos para que eu esteja nos lugares onde eu devo estar. Primeiro, a minha acuidade visual, que é bem pouca, que é baixíssima, é aproveitada. Tudo aquilo que eu percebo de luz, de sombra, eu utilizo para estabelecer as minhas marcas e me localizar dentro do cenário. Certo. Contrastes que eu percebo, por exemplo, o palco tem um piso escuro, tem um chão escuro, a madeira que compõe o palco é escura. A gente cola fitas brancas no palco, e aí oferecem contrastes muito grandes, né? Mas o mais importante disso, o mais importante dessa adaptação no palco é o treinamento, o ensaio ostensivo, né, de caminhada dentro daquele cenário enquanto eu estou ensaiando. Ou seja, eu tenho que me adaptar àquela movimentação que eu vou fazer. Aquela movimentação tem que ser natural, para que na hora que eu vá para o palco, as adaptações que a gente for fazer sejam só a minha última alternativa. Eu estou tão adaptado, tão acostumado a fazer aquele caminho, que às vezes eu não olho para as marcas que são feitas. Mas, por exemplo, por ser deficiente visual, por ter pouca visão, uma pequena mudança, uma pequena modificação já muda a minha perspectiva inteira. Por exemplo, se eu estou no palco e rodo, giro no meio do palco, isso já muda toda a minha perspectiva, todo o meu senso de direção. Então eu vou levar um tempo maior para entender para onde é que eu tenho que ir. Nesse momento, as marcas me ajudam. As sombras dos objetos do cenário no chão, as marcas, ou o fundo do palco, ou a frente do palco. Então isso tudo vai me auxiliar nesse momento de urgência, né, por assim dizer. Você está falando de marcas no palco, adaptações, e até na chamada na página, na fanpage do Facebook do Conversa News, nós colocamos lá que algumas profissões exigem postura, né? Muito olhar focado. Como que é para um deficiente visual, nesse caso, em frente às câmeras ou em frente a uma plateia no palco, essa expressão corporal, essa postura correta, dependendo do personagem, o olhar focado, como que você passou por esse treinamento? O olhar foi a primeira coisa que eu aprendi. Eu tinha a mania de conversar com as pessoas sem olhar para elas. Sim, a maioria dos deficientes visuais tem isso. Oi? A maioria dos deficientes visuais, eles têm isso, né? Exatamente. A gente não tem a necessidade de olhar, porque não está vendo mesmo, então a comunicação não é necessariamente pelo olho. E aí, quando eu fui para a escola de teatro, a primeira coisa que me diziam foca, olha para o rosto, olha para a pessoa, olha para a direção de quem está falando com você. Tenta imaginar onde é que está aquele olho, que está me olhando para você. Hoje em dia, o meu treinamento de foco de olho, ele é tão bacana, eu gosto dele, gosto mesmo, que às vezes a pessoa fala comigo, fala assim, mas você está olhando para mim. Eu falo, eu tô olhando para você. Claro, o que eu tô vendo de você é outra história. Exato. Eu tô olhando para você. E eu aproveito, claro, a gente tem que aproveitar o corpo que a gente tem.
O meu olho não tem nenhum tipo de anomalia. Eu tenho atrofia de nervo, então é um problema atrás do olho. Sim, sim. Então o olho não apresenta nenhum tipo de deformação. Tá preservado, né? Ele está preservado, exatamente. Então, toda a emoção que eu vivo, ela transpassa pelo olho, ela vai pelo olhar. Às vezes uma cena emocional, eu estou realmente emocionado, estou olhando para o olho do meu parceiro, da minha parceira de cena, e aquilo está indo para ele. Está vendo que eu estou emocionado, está vendo no meu olho, mas eu não estou necessariamente vendo a emoção dele. Entendo. Quanto à expressão corporal, é uma coisa um pouquinho mais complicada. Sim. Porque quando a gente tem uma deficiência, a gente cria um determinado tipo de repertório de movimentos, que é um repertório todo voltado para o cotidiano, para o dia a dia, para aquilo que a gente precisa fazer. Acaba que a gente termina em movimentos retos, por assim, né? Movimentos em ângulos retos. Eles são menos sinuosos, os movimentos de quem não enxerga. De maneira geral, não estou dizendo que isso é uma regra. Eu não gosto de generalizar nada. Então, quando a gente vai para o palco, e aí pede-se, eu preciso que você me dê movimentos mais contínuos. Você vai experimentar no seu corpo esses movimentos contínuos. E algumas vezes aconteceu dos meus diretores, né, alguns deles, me darem gestos. Olha, se você fizer isso, se você fizer esse gesto com a mão, ele vai significar tal coisa para a plateia. Aí eu falo para a pessoa, para o diretor assim, tudo bem, eu faço, mas esse gesto assim não significa para mim, porque ele não faz parte do meu cotidiano. Sim. Aí ele falou, mas em cena isso funciona. Ok, então o que eu faço? Eu ensaio, eu repito, até que esse determinado gesto se transforme num meu gesto. Você treina até esse gesto fazer parte de você, no seu dia a dia. Até ele ficar natural, né? Exato. Agora eu vivo um processo de entender que, ainda que os meus movimentos não sejam cotidianos para as outras pessoas, eles não são menos expressivos. Né? Eu começo a entender que os meus gestos, né, eles não têm que necessariamente não denunciar a minha cegueira. Quer dizer, ser cego não é ratificação para inexpressividade, sabe que existe isso? Para ser expressivo. Sim, sim. O gesto que é natural de mim, ele pode sim ser teatral, ele pode sim ser expressivo. Ele tem que ser consciente, ele tem que ter tônus, ele tem que ter força, ele tem que ter força expressiva, mas ele não necessariamente precisa ser gesto de alguém que enxerga, sabe? Começa a entender que o gesto, mesmo vindo de um cego, mesmo não significando para todo mundo alguma coisa que todo mundo entende, ele não precisa ser um gesto universal, mas ele tem que ser consciente, ele tem que estar presente no meu corpo porque eu estou fazendo aquele movimento. Entende? Exato. Não pode ser orgânico, puro e simplesmente. Ele precisa ser um gesto de um ator consciente do próprio corpo. E você está com o monólogo Colibri, já rodando o Brasil aí. Conta pra gente um pouco o que é o Colibri. Claro, não se aprofunda, né? As pessoas têm que assistir. O Colibri é um projeto que começou há 2 anos atrás. E eu vi a necessidade de falar sobre ser deficiente visual e ser cego. Como é que isso se dá no mundo, no Brasil de hoje, na minha vida, como é que isso acontece? Eu quero viver da minha profissão, eu não sei fazer outra coisa na vida, né? E eu fui acumulando experiências, e não experiências que somente eu tenha vivido, não experiências que eu ouvi também de outras pessoas. E aí eu concatenei essas coisas todas, essas informações todas, vindas de mim, vindas de fora, com uma linha narrativa ficcional. Eu digo assim que o Colibri, o corpo dele é ficção e o coração é verdade. Ele é uma mistura do que eu vivi, do que eu ouvi e do que eu imaginei. E nessa construção de dramaturgia,
eu me coloquei, inventei um ator que de repente entra no camarim do teatro onde ele vai fazer uma peça e dá de cara com várias pessoas ali olhando para ele. Aí ele dá um susto. Sim. E ele começa a contar para essas pessoas: olha, eu vou fazer uma peça e, cara, eu sou muito ansioso e eu já tomei remédio para controlar a ansiedade por causa disso, daquilo. E ele vai desenvolvendo um diálogo com essa plateia, né? Ele vai contando as experiências dele pelas quais ele passou. E ele faz recitações de poemas, ele vive um personagem mitológico, ele vive uma tia velha, snob, ele vai se transforma num produtor que é meio carrasco, assim. E aí, para cada um desses personagens, houve um treinamento corporal específico. Sim. Que eu, a cada dia, tento aprimorar, corro atrás do aprimoramento. Então, a gente quis, com o Colibri, construir uma peça de teatro, né? Não é uma peça que na qual eu fale sobre as minhas dificuldades pessoais, única e exclusivamente. Não abri o meu diário para as pessoas. Eu estou contando uma história, eu inventei uma peça de teatro. É uma abordagem geral, no geral, né? Mas, assim, o que existe o que eu percebi é que, ainda assim, construindo essa peça, falando de dramaturgia, muita coisa que é dita é universal. Sim. Coisas que todo mundo sente, mas dentro da sua própria perspectiva. Eu, enquanto deficiente visual, a outra pessoa, enquanto, sei lá, alguém que batalhou muito para fazer faculdade, ou alguém que é negro, ou alguém, ou seja, são pequenas universalidades que as pessoas estão trazendo para elas mesmas. O Colibri também se propõe a mostrar para as pessoas que elas podem olhar as coisas por outros ângulos, de outras maneiras, que existem sempre outras maneiras de fazer as coisas, né? Que a gente pode e deve fazer aquilo que a gente gosta de fazer, e que, se não é possível, se existe uma cartilha, tem que criar essa cartilha, verdade. Inventar um jeito de fazer. Exato. E nesse sentido, aí sim, a gente pode dizer que ela é motivacional, e por isso também a gente procura vender para empresas, porque tem esse viés, porque a gente influencia as pessoas a mudarem o padrão de pensamento delas, né? A gente influencia as pessoas a olharem as coisas por outros ângulos. Isso é muito importante para quem de repente está numa atividade há muito tempo, né? Aliás, nós vamos colocar aqui no YouTube, nos vídeos interativos do Conversa News, 7 minutinhos da atuação do Edgar no Colibri. Muito bacana. Daqui a pouco, quem quiser ver, é só clicar no link, a gente vai disponibilizar. Muito bacana mesmo. Vocês vão ouvir e ver esse ator que está conversando com a gente aqui, nesse videozinho aqui que eles mandaram pra gente, a produção. Muito bom. E o Colibri tá onde agora, Edgar? Então, a gente fez um encerramento de um festival em Santos, agora na semana passada. A gente não está em cartaz no momento, a gente está recebendo propostas de empresas. Quem tiver interesse em levar o Colibri, acho bem interessante estar em contato com a gente está mandando propostas para as pessoas darem uma olhada e tal. E ainda não tem uma próxima temporada, né, em teatro. A gente não tem nenhuma data fixada. Mas quem quiser levar o Colibri, assistir... Passa os contatos. O contato do Colibri é edgardjaques@gmail.com. Eu vou soletrar, tá? Porque é difícil. Quase. É edgardjaques@gmail.com. Ou entrar em contato com a comunica.acoes@gmail.com. comunica.acoes@gmail.com. E você já fez TV? Alguma participação? Em TV, eu quero muito, mas ainda não aconteceu. Quero muito fazer, fiz publicidade, fiz um curta-metragem, mas ainda não fiz televisão, não. Se um dia aparecer, vou fazer com o maior prazer.
existe um outro texto que a gente está começando a preparar que chama Um Homem Comum, que fala sobre a sexualidade da pessoa com deficiência Isso visual. é fantástico, isso é fantástico. É um tema bastante delicado. Exato, Essa nova. Exato. Gosto muito do Fabiano Puma, que é um sexólogo cadeirante, e as palestras dele, os workshops que ele faz, é fantástico. Ele abre um leque, ele dá uma amplitude nessa área sexual da pessoa com deficiência, ele abrange todas as deficiências, né? E é um assunto que as pessoas pensam que a pessoa com deficiência é celibatária, né? É verdade. É santificado, né? É muito santo. Anjinhos, né? Caindo do céu. Exato, exato. Não é bem assim que funciona. É verdade. Olha, interessante esse projeto. Nós temos até alguns livros, né, interessantes sobre a sexualidade da pessoa com deficiência. Pois Mas um monólogo, uma peça, nós não temos, né, essa abordagem. Vai ser muito bom. Esse não é um monólogo, é uma peça mesmo. É uma são três peça. personagens. Isso é muito bom. Parabéns. A gente fica ansioso até para assistir. E em algum momento da sua carreira você pensou em desistir? Nas últimas semanas não mais, porque eu não tenho dado tempo. Eu tô trabalhando tanto que não tenho dado tempo de pensar nisso. Mas, sei lá, até o final do ano passado, começo desse ano, toda semana eu pensava, chega, não quero mais mesmo, desistir. Mas sabe o que faz a gente não desistir? É a gente pensar assim, tudo bem, vou desistir e vou fazer o quê? E é exatamente o que acontece comigo, não vem nada na minha cabeça, eu não sei o que fazer, eu não sei. E é um negócio que me deixa muito completo, que me completa muito, claro. Né? Fazer teatro é a coisa que mais me faz feliz, assim. Então, se eu não for fazer, eu vou fazer o quê? Aí tem um espaço em branco, eu não consigo nem imaginar. Entendo. Então, eu desisto de desistir nesse momento. Bom, acredito muito que esse seu depoimento, esse bate-papo já deixou muito claro para as pessoas que estão ouvindo, seja elas com deficiência ou não, né, todo esse esforço, toda essa garra, né, toda essa vontade e esse dom, né, essa habilidade que você nasceu já para ser ator. Mas deixa uma mensagem para o pessoal, para os deficientes, para as pessoas sem deficiência. Uma mensagem, olha... primeiro eu queria dizer assim, que eu não sou exemplo de nada, eu sou um cara que está tentando fazer as coisas acontecerem na minha vida. Todos sou um nós, cara que tá buscando construir alguma coisa. Eu diria assim, é difícil para todo mundo, a gente sim quer desistir todo dia, mas a gente não pode se trair, né? A gente não pode se enganar. A gente tem que fazer o que é mais verdadeiro pra gente. Pode parecer até um pouco, sei lá, papo de livro de autoajuda, mas é o que eu tenho percebido na minha própria vida, né? Vamos fazer aquilo que o coração e a razão mandam, porque eu acho que as duas coisas, quando a gente está equilibrado, caminham no mesmo lugar, o caminho pro mesmo lugar. Tentem, né? Tentem antes de desistir das coisas, né? Principalmente das coisas que são mais importantes. Sem dúvida. Não pode desmerecer tão facilmente. Edgar, a gente só tem a te agradecer por esse bate-papo. Se deixar, a gente vai longe aqui. Muito obrigado mesmo. E olha, você que é de recursos humanos, é professor de faculdade ou reitor, ou que, enfim, tem uma instituição, leva o Colibri, você vai gostar demais, é um incentivo a mais para sua equipe. Eu tive o prazer de assistir o Colibri, amei, sensacional. Posso ter a sua voz? É verdade, tem a minha voz lá. Verdade. Participa lá, ele doou a voz dele, as historinhas dele lá. É verdade. Não sou ator, mas a minha voz está lá, olha só. Tá vendo? Muito legal, muito legal. Leve o Colibri, você vai amar, você vai gostar. Vai ser um diferencial para sua equipe aí na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, na sua igreja, onde quer que seja. É muito bom. Colibri dá para se encaixar em qualquer lugar, né, Edgar? É muito bom, ele é bem flexível, é um monólogo sensacional. Então vamos repetir os contatos aí para quem quiser contratar o Colibri.
Vou repetir, tá? Ó, é edgardjaques@gmail.com ou comunica.acoes@gmail.com. Edgar, valeu. Conversa News está de portas abertas para você sempre. A gente aguarda aí essa peça da sexualidade da pessoa com deficiência visual. Opa, vamos sim. Estamos juntos sempre. Muito obrigado pelo convite da produção. Valeu mesmo. Estamos sempre aqui para atender, tá bom? Eu que agradeço. Valeu, Heber. Esse é o Conversa News. Daí, que entrevista maravilhosa, gostou? Olha, se você perdeu alguma parte aí, não conseguiu ouvir ou teve que fazer alguma tarefa extra aí, você pode ouvir no YouTube do Conversa News ou então no SoundCloud ou no YouTube. Lembrando que você pode acessar facebook.com/conversanews e daqui a algumas horas estará lá os links para você ter acesso ao terceiro programa do Conversa News, já estreando com entrevistas aí, com essa entrevista muito legal aí. Eu particularmente gostei muito, é muito interessante, é legal, né, você ter aí a noção das profissões e uma pessoa com deficiência, algo que poderia ser muito complicado, uma pessoa com deficiência visual atuar, e o rapaz lá está atuando, o Edgar está indo em frente com esse projeto do Colibri e outros projetos a mais aí, mesmo com a deficiência visual, está rompendo essas barreiras. Muito bom, né? Bom, e eu me despeço por aqui. Eu sou o Heber Anacleto, foi uma satisfação enorme estar aqui com você até agora no Conversa News. E até o próximo programa, e tem muitas novidades aí para acontecer no Conversa News, hein? Divulgue esse programa, curta a nossa página facebook.com/Conversa News. Grande abraço! Você ouviu Conversa News. Até o próximo programa.